Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, os que estão nos escutando e nos vendo aqui hoje em mais esse debate da Mostra Cinema Brasileiro, anos 2010, 10 Olhares. A mostra ela é dividida justamente, como o título indica, em 10 proposições de curadores e curadoras a partir do cinema brasileiro da última década, da década de 2010, e esses olhares, então, cada um deles a gente está realizando um debate, um bate-papo, com a presença e mediação do curador ou curadora responsável pela seleção de filmes específicos daquele olhar e a participação de 2 convidados e convidadas fora da organização da mostra para trazer exatamente novos e complementares olhares àquele que já é proposto pela curadoria da mostra. A mostra vai estar acontecendo de 22 a 30 de abril, na parte da exibição dos filmes, todos online, no site da própria mostra, né, onde a gente, provavelmente, onde vocês estão vendo esse debate, mas, se não, ele está referenciado aí nas descrições. E vale dizer que lá no resto do site, né, a gente tem, além da listagem dos filmes exibidos, com os dados e de 22 a 30 de abril, os links para vê-los, a gente também tem textos de cada um dos olhares, escritos pelos curadores e curadoras que fizeram a proposta. É o caso aqui dessa mesa de debate, por exemplo. Então, convido a quais de vocês ainda não tenham tido essa oportunidade de dar uma olhada numa apresentação mais ampla e geral da parte do Erli Vieira, né, curador aqui desse recorte. E, sem mais delongas, a gente vai para essa conversa. E eu vou apresentar brevemente os participantes, as participantes, e lembrar que a gente vai estar discutindo o olhar de corpo a corpo, personagens transbordantes, espectadores desejantes, proposto pelo Erli. Bom, o Erli, como eu falei, que vai fazer a mediação, ele é cineasta, escritor e pesquisador na área audiovisual, é professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, integrante do coletivo cultural capixaba Baile e coordenador do grupo de pesquisa Comunicação, Imagem e Afeto. É autor, com alguns livros já publicados, e realizou 10 curtas-metragens, né, entre ficções e documentários, e os seus 4 primeiros filmes estão reunidos no DVD Algumas Histórias. Ele atua como curador audiovisual há 10 anos, sendo que desde 2012 é um dos curadores do Festival de Cinema de Vitória. Ele vai estar conversando hoje aqui com a Adriana Azevedo, que é doutora pelo Programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC do Rio de Janeiro, e é uma teórica feminista e autora do capítulo Corpo Atritável ou uma nova epistemologia do sexo no livro Pensamento Feminista, Sexualidades no Sul Global. E atualmente a Adriana está à frente do projeto de comunicação digital @escutafeminista, né? E é uma das criadoras e editoras da Filipa Edições. E, por último, completando essa nossa mesa virtual, mas muito real, temos o Vinícius Ribeiro, que é professor adjunto na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e é doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação também da UFRJ. O Vinícius tem trabalhado nas suas pesquisas com corpo, gênero, sexualidade e as suas relações com as artes visuais, cinema, fotografia e cultura visual contemporânea. Então, é com eles e elas que a gente vai trocar ideias a partir daqui, e para quem eu passo a bola com o Erli levando o papo adiante. Obrigado e bom debate a todos que o fazem e que escutam e veem. Bom, obrigado, Duda. Vou aproveitar também e agradecer a presença da Adri, do Vinícius, né, 2 pessoas que eu admiro muito e que sempre me tocam muito com o que escrevem, com o que falam, né, e que são colegas de caminhada e de muitas trocas, né, nesse campo, nesse ofício da gente de
pensar, né, o audiovisual, pensar a experiência LGBT, pensar várias coisas, né? Bom, o nosso debate, né, vai girar em torno do programa que eu fiz uma seleção de filmes, né? Então eu assino a curadoria, daí que a ideia aqui é trabalhar essa relação dentro da produção de filmes voltados para pessoas LGBTQIA+, né? Ou o que poderíamos também chamar de um cinema queer, mas não só em termos de autoria, né? Mas pensando mesmo em filmes endereçados a essas pessoas dentro do cinema brasileiro, que é um volume de produção que no século XXI cresce muito. Na verdade, a gente tem uma história de pelo menos meio século, né, de filmes que nos tiraram do armário e cada vez mais, né, e que durante o século XXI, a medida também chegou novos sujeitos, tanto produzindo quanto pensando o audiovisual, né, essa produção também vai se diversificando e trazendo as experiências desses corpos não heteronormativos, né, numa sociedade onde a gente não se encaixa exatamente, né? E trata-se de uma produção audiovisual, né, como eu coloquei, nessa última década ela complexifica muito mais, né, a ponto dela chegar com uma força muito grande no longa-metragem, né, só a efeito de comparação, um festival como o Mix Brasil, ele tinha mostra competitiva de curtas desde o início, e em meados dessa década passou a ter uma mostra competitiva de longas, e que agora, no final da década, já não é suficiente para dar conta de todos os longas, então tem vários paralelos, só pensando no cinema nacional, né? Por outro lado, também do território do curta, a gente vê uma produção cada vez mais crescente, principalmente nesses últimos anos, né, de filmes feitos por mulheres, aumentando, né, o contingente de filmes vão pensar a experiência lésbica, a experiência bissexual, as experiências não binárias, filmes feitos por pessoas trans, assinados por homens, mulheres trans, pessoas não binárias. Estamos vendo os primeiros longas nesse sentido, e alguns ainda em projeto, em produção, e que deve acontecer nos próximos anos, né, mas também vários curtas-metragens. E uma coisa que me chama a atenção aqui, e que foi o mote desse programa, é justamente a, uma relação, uma presença corpórea muito forte, uma relação de intimidade, de falar diretamente ao corpo dessas espectadores e espectadoras, né? E convocar esse corpo também, né? Mais do que convocar os conteúdos, também usar, reconfigurar os usos da linguagem audiovisual para falar diretamente esses corpos, traduzir experiências sensórias e afetivas que, né, nós carregamos em nossas memórias corporais, experiências vividas antes, experiências a serem partilhadas, né, relações espaciais diferenciadas, já que também ocupar os espaços não é igual para pessoas que não se encaixam nos ditames, nas linhas retas da heteronormatividade, como são né, para os heterossexuais que melhor se encaixam nisso, né? E uma multiplicidade de experiências, de um lado, e de um outro também pensar que, além de falar para esses e essas espectadoras, temos também um fértil território de experiências espectatoriais diferenciadas com espectadores LGBTs. Afinal, a nossa história de meio século, né, ela vai ganhando corpo nas últimas décadas. Eram poucos os filmes, né, que colocavam personagens LGBTs em cena. Eu não digo nem só nas representações ditas positivas, mas de colocar em cena mesmo. Então, historicamente, para espectadores LGBTs, esses mais de 120 anos de cinema e outros meios audiovisuais, a gente, né, o nosso esquema de identificação, fosse com personagens, fosse com situações na tela, fosse com os filmes, ele era um expediente deliciosamente torto, mas também árduo, né, de nos encontrar nas telas. Afinal, né, tem toda uma ideia de uma heterossexualidade compulsória que faz com que, a priori, todos os personagens, todas as situações sejam heterossexuais e cadê os LGBTs, né? E a gente tem isso desde dos primórdios do cinema, mas, por outro lado, né, a gente vai... Pessoas LGBT sempre gostaram de ver filmes, sempre gostaram de produtos audiovisuais, sempre acompanharam muito, né? Inclusive a ponto de se apoderar de produtos que originalmente não eram pensados pra gente, né? Mágico de Oz, a Super Xuxa quanto Baixa Astral, tem tantos que viram ícones nossos, né?
várias novelas, todo um cânone de musicais, sitcoms, melodramas, né? Toda com forte apelo camp e tal. Então, a nossa espectatorialidade sempre foi muito presente e ela sempre se configurou como uma espécie de performance, porque não era só assistir o filme, mas era buscar vestígios aonde não estávamos aparentemente lá, né? Era buscar nas telas indícios em alguns personagens que poderiam ser vistos, principalmente é, personagens lésbicas muito também, que durante muito tempo foram 100% invisibilizadas, né? A ponto de nem serem usados nem como, sei lá, um alívio cômico que colocava o personagem da bicha, por exemplo, né, do cinema brasileiro durante muito tempo. E então essa busca, esse lugar, né, fez com que de certa forma desenvolvêssemos uma lente queer, né, um olhar, um modo de olhar para o mundo que lidasse e que também traduzisse na nossa forma de ver os filmes as formas como reagimos com o mundo. E isso meio que move, né, esse programa também. Então, o exercício aqui era deslocar da autoria mesmo para a ideia de espectatorialidade, né, de pensar que filmes são endereçados para a gente. E aí, né, o meu texto se desenvolve em cima do que a gente chama de modos de engajamento, que seriam esses usos da linguagem audiovisual para engajar, falar diretamente ao corpo do espectador e provocar esse tipo de performance espectatorial, né? E é um universo que, nessa mostra, está representado por filmes, né? No caso, O Meu Nome é Bagdá, As Boas Maneiras, Pé do Futuro, O Corpo Elétrico, Minha História é Outra, Perifericu, Latifúndio, Peixe, que são os que compõem esse olhar, mas que atravessa para vários outros filmes, inclusive, que estão em outros programas, ou que também não estão nessa mostra, não couberam com questões de duração, mas que também falam e trazem experiências para a gente. Então, é em torno disso que a gente vai organizar o nosso debate aqui hoje, né? Eu passo a palavra, então, para a Adriana, né? Depois para o Vinícius, para ouvir o que eles têm a dizer, né? E a gente trocar ideias. Oi, Erli, obrigada. Primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite e é sempre bom estar com o Erli e Vinícius também. Eu partilho dessa satisfação do Erli. Sobretudo nesse momento é bom ver o rostinho de vocês, a gente está junto. Bem, eu só vou suplementar, né, a minha apresentação, só para me contextualizar. Eu estou num pós-doutorado, eu sou bolsista FAPERJ, vinculada à PUC-Rio, e no momento o programa no qual eu estou vinculada pensa muito literatura e cultura numa perspectiva contemporânea, né? Então eu estou atravessada por muitas linguagens artísticas na minha reflexão, e atualmente eu estou pensando muito sobre a questão do trauma, da cura, e isso vai atravessar bastante a minha fala. Mas me voltando, né, para a questão do cinema nos últimos 10 anos, eu queria fazer um pequeno preâmbulo, assim, antes de ler um pequeno texto que eu preparei para essa introdução nossa aqui, prévia ao debate. E queria falar um pouco sobre o que é o cinema lésbico no Brasil, né, nos últimos 10 anos, que eu acho que isso é interessante de ser contextualizado, né? Eu acho que essa década de 10 a 20, eu separo em dois, mais ou menos assim, digamos. E eu vou exemplificar primeiro, de forma bem resumida, bem breve, 3 filmes que marcaram, né, esse início de década de 10, que foi Simone, do Juan Zapata, de 2012, Como Esquecer, da Malu Martinho, de 2010, né, que já é bem princípio da década, e Flores Raras, do Bruno Barreto, de 2012. E aí a gente observa aqui, né, tipo, a personagem lésbica é muito nessa condição de objeto, né, dessa linguagem. A gente tem aí uma história cinematográfica que traz uma higienização e padronização dessa lésbica. Elas sempre são brancas, femininas, de classe média, magras e muitas vezes amarguradas, ou elas estão num lugar de fetichização e elas se envolvem com outra mulher porque elas estão decepcionadas com homens, assim. Então a gente tem aí ainda determinada. A gente tem um lugar aí, né, de objeto, né? Essa visão de mundo hegemônica em relação a esse corpo.
E apesar da gente ter uma interferência muito forte dessa espectatorialidade lésbica em relação a esses filmes, né? Eu aposto que todas as espectadoras e mulheres lésbicas que partilham comigo desse amor nosso, né, pelo cinema lésbico, foram ao cinema assistir a todos esses filmes com muita expectativa. E aí eu queria contextualizar um pouco o nosso. Eu acho que esse cinema que começa a partir de 2015 para cá, digamos, os curtas que vão ser produzidos, sobretudo de 2015 para cá, eles estão muito marcados por uma tomada de voz dessas mulheres lésbicas. Aí eu queria contextualizar politicamente, né, Brasil. Eu, particularmente aqui no Rio de Janeiro, fiz parte do Isoporzinho da Sapatão, que foi uma tomada de espaço público pelos nossos corpos. Então, a gente vê uma produção de coletivização de mulheres lésbicas no Brasil, tendo como dispositivo, né, dessa coletivização as redes, né, a internet, a possibilidade de conexão, né, interregional, né, desses corpos. E tanto que quando surgiu o Isoporzinho da Sapatão, que foi um movimento meio que de deboche, com um movimento de isoporzinho que estava tendo no Rio, com o encarecimento da cerveja, as pessoas hétero começaram a ocupar as ruas com seus isopores para consumir cerveja mais barata, e a gente fez a versão lésbica disso. Como que a gente pode politizar esse movimento contra, né, a austeridade, contra a questão da crise econômica que estava vindo, e em resposta também a todas essas ocupações das ruas e manifestações políticas que estavam vindo desde 2013 no Brasil, né? E aí 2015 é um contexto de ocupações, né, mesmo, de territórios e desde as ocupações das escolas, enfim. Eu acho interessante contextualizar politicamente o Brasil a partir daí e mostrar como que essas iniciativas elas foram se contagiando e proliferando através do Brasil, foram outras iniciativas muito massas, de bares lésbicos surgindo, né? Também em outros espaços, em outros estados, em outras cidades, outros isoporzinhos sendo criados, enfim, essas iniciativas foram se proliferando e esses corpos eles estão em rede, né? Então eu vou eleger 2 filmes aqui para comentar. Um deles é Quebra-Mar e o outro é Minha História é Outra. Quebra-Mar que não está no programa, mas eu trouxe com essa liberdade que a curadoria trouxe para a gente de comentar outros filmes, porque aí eu acho que entra também nessa contextualização desse cinema de curta-metragem produzido por mulheres lésbicas nos últimos tempos. Então, essa coletivização ela é tão presente, tão marcadamente, enfim, ela é tão explícita, né, que essas atrizes e essas diretoras e as espectadoras elas se conhecem, né? Recentemente eu dei um curso chamado Figurações Lésbicas no Cinema com diversas mulheres incríveis, professoras universitárias, pensadoras, críticas do cinema, cineastas, e o grupo que assistiu foi marcado por muitas dessas diretoras e atrizes desses filmes que estão sendo produzidos nos últimos tempos, então é uma rede afetiva mesmo, né, que se constitui. Então, eu vou agora comentar um pouco sobre esses filmes e como que o meu corpo está implicado neles e como que a espectatorialidade se modifica, né, a partir dessa tomada de voz, né, e aí eu estou muito interessada nessa questão da voz e do rompimento, né, do silenciamento, né, e aí eu vou explicar isso mais um pouco aqui, a partir de Bell Hooks, de Audre Lorde, e como que esses filmes falam com a gente também, né? Como que essa espectadora conversa com esses filmes. Então, é um texto breve, eu escrevi um texto pequenininho de 3 páginas só para ser um disparador também, né? De conversa aqui.
Então, começando, como que os filmes produzidos por mulheres lésbicas se tornam uma possibilidade de enunciação? É uma pergunta que eu coloco, né, e que eu me coloco não só a partir do cinema, mas a partir de outras expressões artísticas, como a música, como a literatura. E a Monique Wittig, ela fala das lésbicas como esse ponto cego na nossa sociedade, um lugar onde a enunciação não existe, onde a subjetividade é negada e não há ninguém para ouvir, né? Esse corpo falando. Como diz Bell Hooks em Erguer a Voz, se não há escuta, não há fala, e aí não há possibilidade de existência subjetiva também, né? Então, se não há uma troca enunciativa, a existência subjetiva ela é interrompida. Eu elejo um recorte muito preciso e conciso do cinema brasileiro da última década para comentar sobre aqui, né, como eu já falei. Um desses filmes é Quebra-Mar, da Cris Lira, que é um curta de 2019. A escolha se dá justamente porque é um filme sobre anunciação, sobre cura, sobre mulheres lésbicas conversando sobre suas existências e o mar como um personagem importante. As ondas batendo na pedra e a insistência dessa fala, a insistência da mulher sapatão que não desiste de falar. Então, aqui nessa fala, eu tomo a água, né, como uma presença, como uma personagem também, e recentemente eu fiz uma fala sobre o fogo, né? Então, como esses dois elementos estão presentes, né, nesse audiovisual e como que a relação desse corpo da mulher lésbica está sendo produzida, né, com esses elementos também. Quebra-Mar foi selecionado para o Fomento através do PROAC de 2017, e assim que a diretora soube da seleção do edital, ela ia passar um ano novo com as atrizes do filme, né? Assim que ela soube dessa seleção, que são as integrantes da banda Oberin Trio, formada por Elis Menezes e as irmãs gêmeas Lan Lopes e Raíssa Lopes. Então, essas integrantes do Oberin Trio são mulheres lésbicas, e a diretora também, e toda a equipe que foi viajar, tinham outras pessoas também, eram mulheres lésbicas. A viagem acabou se tornando pesquisa, e o material resultante da pesquisa se tornou o filme. Então, o filme que seria filmado aconteceu através da própria viagem, que era uma pesquisa despretensiosa, né? Então, esse filme acabou que se tornou um entrelugar entre o documental e o ficcional, né? E um filme sobre intimidade, partilha e uma viagem para uma casa de praia, um refúgio sem homens, somente entre mulheres lésbicas. Quebra-Mar é sobre conversas e partilhas. A possibilidade de falar e ser ouvida talvez seja a protagonista do filme. E sinceridade é sobre como estar bem, aqui eu estou citando Bell Hooks, e falar a verdade é sobre como pôr os cacos perdidos no coração do lugar mais de uma vez. É sobre ser completa e plena. Como ela diz, a Bell Hooks diz, atravessada por Paulo Freire, que lutava pelas palavras partilhadas e pela possibilidade de serem compreendidas, né, sobretudo. Para mulheres lésbicas e mulheres lésbicas negras, falar é uma possibilidade de, cito novamente Hooks, recuperar a nós mesmos. Então, essa autorrecuperação, essa autorrecuperação subjetiva, né? De compreender e de encontrar a própria linguagem. E de encontrar a si através dessa linguagem. Em uma cena do filme, né, duas jovens mulheres negras estão sentadas nas pedras onde as ondas do mar batem insistentemente. Elas estão sozinhas e conversam sobre traumas que vivenciaram na infância no contexto escolar por conta da experiência de serem corpos racializados. Ali emergiu uma confidência íntima, onde o silêncio, transmutado em fala, era um gesto de cura que desafia, né, a experiência traumática e o próprio trauma. Reunidas em uma varanda, o grupo todo reunido compõe uma música que diz: ela vem do mar, ela vem da dor, e elaboram a narrativa contida na letra, chegando à conclusão que ela, né, a personagem dessa música, e aí eu cito uma fala do filme, a partir do momento em que ela descobre que ela quer colocar para fora um sussurro, a presença dela é um grito.
A transmutação desse silêncio, desse sussurro inaudível, em um grito, é a própria transmutação dela de objeto em sujeito, o que é a história das próprias personagens aqui ensinadas nesse lugar fronteiriço entre ficção e realidade pelas musicistas e artistas lésbicas no filme. Audre Lorde, em Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação, diz que quando essas mulheres clamam por serem ouvidas, cada uma de nós deve reconhecer sua responsabilidade de tirar essas palavras para fora, lê-las, compartilhá-las e examiná-las em sua pertinência à vida. E aí que entra a espectadora lésbica que reconhece que está diante de um jogo multidimensional, onde algo também é dito e narrado por quem faz o filme, no caso a Cris Lyra, a diretora e roteirista que acompanhou o grupo na viagem e que comunica, através do registro das conversas dos corpos nus sobre cangas na praia deserta, em cortes de cabelo no quintal em meio a risadas, e mãos e dedos que atravessam o vão entre rochas esculpidas pelo mar. As vozes que insistem em deixar de ser sussurro, e como as ondas, como as águas, insistem em se propagar e em desenhar sons que comunicam, que as transformam em subjetividades legítimas. Em corpos que desejam, cantam, denunciam, desafiam a experiência traumática e se curam. Em Quebra-Mar, o corpo lésbico deixa de ser um ponto cego de Wittig. Não se trata da banalidade da visibilidade, mas de uma existência que rompe com a autoridade dominante e a desafia. 2019 foi um ano decisivo para esse rompimento e para o surgimento de um curta com tais características. Falar persistente até que fura. Minha História Outra começa com uma cena de meditação. Uma sapatão negra e gorda de cabelo raspado e piercing no nariz está sentada fazendo uma meditação online no raiar do dia. Ela fica silenciosa fazendo seu ritual matinal, o semblante sério, sonolento, até que chega uma amiga e tudo muda. O silêncio se rompe com um diálogo afetivo. Amiga, você é tão linda, sabia? A partir daí, vemos imagens de cuidado mútuo, de falação sobre traumas e como seus corpos precisam se adaptar a um mundo que não as aceita, seja pela dimensão racial ou pela dimensão da sexualidade. O emprego que elas buscam nas entrevistas de emprego exigem um corpo feminilizado e embranquecido, seja através de maquiagem, de roupa. Mas o que vemos na imagem do filme são seus corpos existindo em liberdade, os cabelos raspados e curtos sendo clareados com água oxigenada, as dobras dos corpos nus, o piercing no nariz, o papo sapatão. Depois vemos a sapatão suburbana, a menina dona do perfil real do Instagram, que realmente existe e que todas as sapatonas para além do filme, né, seguem e conhecem, na orla de Niterói, e a sua voz em off falando sobre a não aceitação da sua sexualidade pela família conservadora. Todas as personagens de Minha História Outra são mulheres negras e lésbicas. A sua namorada nessa cena chega e elas trocam um beijo e se abraçam. A próxima imagem é novamente a falação em uma praça, uma falação entre mulheres lésbicas negras, muitas das quais a gente conhece, né, moradoras do Rio de Janeiro. Uma delas é a Lumena, que participou do BBB 21 agora. E aí que se dá, assim como na primeira cena e também em Quebra-Mar, o processo de autossubjetivação, o deslocamento da condição de objeto a sujeito do mundo. A anunciação é uma das formas de cura para esses corpos. A conversa, né, a voz posta no mundo. O banho de folhas, o círculo de reza em um lugar que acolhe a condição do casal de mulheres lésbicas. Minha História Outra é a manifestação de como a imagem audiovisual lésbica contemporânea está engajada na sublimação dos processos traumáticos e no seu enfrentamento para sua superação. A vida insiste em se fazer vida em sua plenitude, em seu acontecimento. O rompimento do silêncio e do lugar de esconderijo dessas experiências como disparador dessas imagens enunciativas. Eu termino essa fala introdutória, então, com mais um trecho de Audre Lorde. E aí eu cito: como podemos aprender a trabalhar e a falar apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a trabalhar e a falar apesar de cansadas. Fomos educadas para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade de linguagem e definição. Mas se esperamos em silêncio que chegue a coragem, o peso do silêncio vai nos afogar. O fato de estarmos aqui, que eu esteja dizendo essas palavras, já é uma tentativa de quebrar o silêncio
e estender uma ponte sobre as nossas diferenças, porque não são as diferenças que nos imobilizam, mas o silêncio, e nos restam tantos silêncios para romper. E é isso, aí eu passo a fala para os meus colegas e a gente debate a partir disso. Foi muito bonita a fala, Adri. Vou passar para o Vinícius, então. Bom dia. Tomar um fôlego também, depois de ouvir a Adriana, que é sempre inspiradora e maneja as palavras de uma forma que a gente constrói imagens, né? Então, eu sinto essa escuta áptica aqui. Um prazer muito grande estar com você, Adriana. E é um prazer muito grande também estar com o Erli. Agradecer o convite do festival, do Erli, parabenizá-lo pela escolha, pelo programa, né, e pelo belíssimo texto que faz parte, né, do programa, dessa discussão, enfim, né, esses corpos transbordantes, espectadores desejantes, né, que é o título do texto do Erli. E, inevitavelmente, Erli, eu vou voltar para a vida lazer como chave de leitura. Lá vou eu 9 anos depois, né? Mas é curioso, assim, um filme me convoca diretamente, né, que é o Praia do Futuro, que é um filme que eu revisitei ano passado, por conta de um artigo que foi publicado da Devires, ele estava parado há um tempo, né? E aí as editoras entraram em contato dizendo que a revista ia sair, pediu algumas alterações e foi muito interessante fazer esse retorno, né? E aí eu revi novamente, e é um filme que abre para muitas questões. Eu acho que a vida lazer, ela fica urgente cada vez mais, né? Então, assim, só fazendo uma breve remissão a esse conceito, né, que eu me apropriei a partir dos filmes do Karim, né, que aparece Madame Satã, aparece em Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Mas, de modo geral, naquela época, né, aí há quase 10 anos, eu estava só tateando, né, eu acho que um sentimento e uma forma de pensar as imagens, né, tanto no sentido de produção, endereçamento e reendereçamento, que tem a ver com a questão do sonho, né? E aí, Adriana, eu agradeço muito essa menção a Audre Lorde no final, porque eu vi esses curtas e os longas também muito atravessados pela Audre Lorde, que revi recentemente o doc, né, Os Dias em Berlim, e fiquei pensando muito no texto, né, os usos do erótico, né, que é exatamente isso, assim, como que nós podemos criar intimidade com a gente, né? E aí eu acho que o cinema, não só a relação de espectralidade, né, mas também de produção, é uma forma de ampliação das nossas gramáticas afetivas, né, uma ampliação dos nossos repertórios de intimidade. E essa intimidade, esse autoconhecimento, a cura, o descanso, o sossego, é justamente uma forma de enfrentar tantos desejos, né, tantas paixões tristes que bombardeiam os nossos corpos, né? Então, por isso que eu acho que a vida lazer, eu peguei assim nos curtas, atravessando ela e fazendo uma costura, primeiro uma saudade imensa da rua, né? Eu acho que esse trauma da Covid, esse momento que a gente vive, é a nossa experiência, né, como a Adriana colocou, a partir do isoporzinho da Sapatão, né, é o que a gente estava inegociavelmente não recuando, né, a ocupação do espaço urbano, e isso não é feito sem intenções, né, independente de ser numa capital como Rio de Janeiro, de onde aqui a Adriana e eu falamos, ou Tiradentes, no interior de Minas Gerais, ou mesmo Utonópolis, cidade onde eu nasci, no interior de Goiás, né? E Tiradentes eu vou fazer só uma menção exatamente a partir do curta, né, do Periférico, né, que teve justamente um episódio de repressão policial, porque diversas pessoas, nas palavras das realizadoras, né, perigosas, né, estavam juntas, né, e o quanto esses corpos juntos, eles causam temor, né, e como a Érica
Sarmito, né, coloca no latifúndio, né, essa ideia de uma castração do ânus, né, esse terror anal, né, então essas nossas vidas desviantes, elas causam terror, né, então, digamos assim, somos terroristas dessa sociedade cis-heteropatriarcal, né, então, não estar na rua nesse momento, em momento não só de celebração e de vida, mas de luta, né, e luta e celebrar a vida ao mesmo tempo, é algo que nos deixa um pouco mais tristes, né, mas absolutamente compreensível pelo momento que vivemos, em relação de um cuidado também que é coletivo, né, um cuidado de pensar que sociedade é essa que nós imaginamos, né, e eu acho que o que nos junta há tanto tempo é exatamente a potência do sonho e de imaginar um mundo em contextos de tanta privação e violência, né? Então aí eu fico pensando que essa ideia do espaço público, né, tem a ver também com o medo da rua, né, que a rua tem sido, foi historicamente esse espaço de vergonha, né? Eu fico pensando, até mesmo quando eu escrevi a tese, lembrei de episódios como era difícil ir da minha casa até a escola, né? Era um trajeto muito próximo, mas ele envolvia eu ter que criar várias estratégias de fugir de pessoas, né, que se divertiam em xingar uma criança, né? E as pessoas ao lado, os professores, as pessoas que trabalham na escola, todo mundo vendo e ouvindo aquilo e não fazendo nenhum tipo de intervenção, né? Então, inevitavelmente, vem a pergunta do Paul Preciado, né? Quem protege essa criança dissidente, né? Que é a criança que pode ser espancada, violentada, né? E não somos protegidos, né? Então, acho que quando crescemos, né, nós constituímos essas redes afetivas, né? E se a gente pensar nos curtas que o Early coloca, né, todos eles falam de corpos coletivos dissidentes, pessoas em dissidência, digamos assim, que se encorajam e se protegem, né? Se protegem inclusive fisicamente, né? O Early no texto dele menciona o filme da Indianara, né, da Indianari, que esse corpo, como a Fátima Lima coloca, né, em fuga, né, é um corpo que está em fuga das armadilhas do gênero, das clausuras, né, daquele lugar político, subjetivo, enfim, a essas armadilhas, né. Eu fico pensando de um episódio justamente que tem a ver com isso, né, quando uma pessoa, no espaço público, né, na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro, num bar, 9 da noite, sem o menor pudor, com um pedaço de madeira, disse que iria matá-la na nossa frente. Então, assim, foi uma coisa... Que poder é esse, né, sobre a vida? Né? Poder soberano é esse sobre a existência, né? Então, foi uma convocação, né? Esses corpos levantam, os homens cis tiram a camisa, né? Porque a grande questão ali é que ela estava com o seio de fora, e a gente forma aquele corpo coletivo e reage, né? E um dia a mais conseguimos, né? E em Indianara, sobretudo, transitar, né? Por esse espaço urbano, por esse espaço público. Então, eu fico pensando que esses filmes, tanto nos modos de distribuição quanto de produção, nos falam muito da impossibilidade de seguirmos separados, né? Então, não existe essa possibilidade dentro desse contexto, né? Não é uma trivialidade, é pensar que precisamos dessa rede de apoio, precisamos conciliar nossas diferenças, nossas assimetrias, as experiências múltiplas que vivemos na cidade, a partir da racialidade, a partir da classe, a partir do gênero, a partir da sexualidade, né? E algo lindo que me chama muita atenção nos curtas, sobretudo no periférico, é a questão da religiosidade. E eu fiquei pensando o quanto eu fui tolhido da religiosidade a ponto, assim, de achar natural, né? Não digamos assim que eu seja uma pessoa ateia ou agnóstica, mas que não existia outra possibilidade de experimentar uma espiritualidade, pensando que a religião tem essa possibilidade também de cura e conforto,
né, de acolhimento e de um senso de comunidade. Então, radicalmente cedo, né, e aí a gente pode pensar nos inúmeros escândalos também que são vinculados a igrejas, né, de abusos, de torturas, de estupros, né, nós somos repelidos da religiosidade. Então, essa espiritualidade, né, que é retomada em alguns dos curtas, elas nos falam justamente dessa possibilidade de criar múltiplas narrativas, né? Recriar espaços de família, né? A Adriana, né, a tese dela é justamente sobre essa ideia do lar, né? A utopia do lar, né? E esse lar que é recriado, né? Como forma de beleza e de autocuidado, né? E de intimidade. Então, acho que são coisas muito caras, né? E aí tem uma potência muito grande que eu acho nos filmes e que eu tenho incentivado muito as estudantes, os estudantes que me procuram para fazer iniciação científica, orientação, enfim, né? Que tinha muito aquela coisa de fazer o trabalho da branquitude, do cis heteropatriarcado, né? A representação, né, das bichas no filme, né? E, geralmente elas morrem, né? Elas são explodidas, né? Elas são queimadas. Não há nada muito de novo nessa imaginação, né? Porque é uma imaginação de destruição. Então, quando nós tomamos para a gente, né? Quando a gente toma para si a forma de contar histórias, né? E aí assumindo e pensando o audiovisual como essa capacidade de contar histórias, esse local privilegiado para isso. Mas não só a crítica, a reflexão acadêmica, né? A troca, né, de arquivos, de filmes, de indicações, enfim, toda uma cinefilia que se forma em torno das nossas histórias, né, possibilita um avanço muito grande, né, possibilita a gente imaginar a felicidade, né, que eu acho que é a frase inicial de abertura do Periférico, que é já nascemos mortas, não é nenhuma novidade, né? Então precisamos de sonhar. E aí sonhar é exatamente isso, né? É a banalidade do cotidiano, né? A gente indo às compras, indo à feira, né? Cozinhando, né? Acho aquela cena tão bonita do bicho travesti, né? De fazer um estrogonofe ali e falar disso, e falar da possibilidade de existir, né? Porque eu acho que a resistência, né? Estar em estado de resistência gera um estresse muito grande, né? Então, o cinema, né? O audiovisual entra com essa potência de cura e de descanso. Isso eu acho incrível, né? Aí eu vou ler só uns pedacinhos desse artigo recente da Devires, né? É só a introdução dele e uma parte também do Praia do Futuro, porque acho que tem muito a ver com esse movimento que a gente tem feito também. Eu acho muito engraçado, porque quando eu submeti esse texto para Devires, ele era com dossiê de escritas de si, né? E eu achei que foi, nossa, tudo a ver, né? O meu artigo, enfim. E ele foi publicado numa seção que chama Fora de Campo. E eu achei muito engraçado, porque eu estou sempre fora do campo, né? Ser uma bicha no interior, né? Depois crescendo, enfim, toda aquela coisa aí que a gente conhece, sempre estar fora de campo, né? E aí, quando a gente acha que está dentro do campo, eu falo, não, você está fora do campo, né? Mas eu achei isso muito interessante porque meses depois, agora recentemente, sai o dossiê da Rebeca, né? Que é organizado por Jason e pela Alessandra. E aí a gente está dentro do campo, porque é um campo que a gente constrói, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa questão de intimidade e rede, né? Porque aí é o que a gente cria. É uma rede em torno de leituras reparativas, uma rede em torno de não só o endereçamento dos filmes, mas esse reendereçamento, né? Nós reendereçamos esses filmes para nós mesmos, né? E circulamos esses filmes, né? Fazemos também um gesto, como a Gay Rubin coloca, de escavação,
né, de busca desses arquivos, né? Por isso que esse movimento que o Erli coloca é muito pertinente, né, de também pensarmos de forma historiográfica, né, as maneiras de produção e circulação dessas imagens e as recepções que são feitas, né? Que aí é um gesto, como a Sedgwick coloca, de reparação, né? Que é essa estilização da nossa existência, para não ser marcada apenas como um espaço de dor, né? E de impossibilidade, né? Então, aqui no começo do artigo, né, só para falar assim, e aí tem a ver com, eu nasci numa cidade interior, cresci, né, numa cidade turística de Goiás, mas mesmo assim pequena, né, o cinema fechou, enfim, então toda uma dificuldade mesmo de ter acesso, né, ao cinema. E aí eu digo, né, que uma das minhas maiores perturbações enquanto criança marcada pela certeira homossexualidade futura, né, era a impossibilidade de ter um relacionamento, ficar sozinho, morrer e ir para o inferno, né, que são coisas que a gente ouve. Mesmo que aos 9 anos de idade eu não entendesse uma coisa ou outra, eram esses os cruzamentos ditos possíveis para uma vida gay. Essas certezas se acentuavam com a ausência de imagens e de pluralidades de formas de vidas, bem como a hostilidade do ambiente familiar, escolar e social, que me distanciavam de uma vida lazer, né? E aí um dos filmes que mais me marcam nesse momento é o Filadélfia, né? E o Brokeback Mountain, quando eu já era adolescente, corroborando com a sensação de morte e solidão. Existiam outras produções com representações mais positivas da homossexualidade, com abordagens diferentes, mas não circulavam com facilidade. A cidade que eu cresci contava com poucas locadoras de VHS e DVD, e os acervos eram restritos a filmes comerciais, e eventualmente era possível encontrar algo como Ken Park ou E Sua Mãe Também, né? Aí eu fiquei pensando numa tarde, né, no primeiro semestre de 2014, quando um amigo da ECO, né, o Ícaro, e eu fomos assistir Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. E eu senti uma saudade e nostalgia. Acabava de ver um filme que, se existisse há 10 anos, teria evitado muitas feridas e frustrações. Não que o cinema fosse capaz de erradicar a homofobia ou mediar meus conflitos domésticos, mas por acreditar que alguns filmes poderiam ofertar novas formas de entender e ver o mundo que me cercava. Como criança monstruosa e violentada, demorei muito tempo a entender e a elaborar certas narrativas que foram contadas e impostas. Eu sentia vergonha da minha voz, do meu corpo, dos meus questionamentos, dos meus desejos, né? Então, quando eu mudo do interior Botunópolis para Caldas Novas, há uma sensação de alívio, né? Porque fica para trás abusos, né? Humilhações. E era o que eu imaginava. Contudo, uma reconciliação plena com a minha existência, ela só se daria mais tarde, durante a graduação, no ambiente universitário. E essa reconciliação se dá muito pela espectralidade, né? Muito pelo cinema, dos vários filmes que nós fomos descobrindo, né? Em Goiânia havia uma locadora especializada, né, em filmes, digamos assim, alternativos, né? E fora do campo. E esses filmes eles foram constituindo uma outra potência, né? Porque aí a gente começa a imaginar formas de estar junto, né? Começa a pensar que o nosso problema não é só sair do armário, né? É sempre um problema sair do armário, né? Com raras exceções. Mas a gente tem outras questões, né? Questões triviais, né? Complexidades, outras dificuldades. Então, filmes que vão ampliar o nosso repertório afetivo e de imaginação, para além da ideia do trauma, da morte, né? Ou esse eterno e cansativo sair do armário, né? Essa jornada do armário, né? Que ela é importante, né? Eu fico pensando em termos de telenovela, né? América, né? Assim, eu como uma bicha, enfim, adolescente na época, né? O quanto eu fiquei frustrado quando o beijo foi vetado, né? Porque eu precisava ver o beijo naquele momento, né? Porque eu não via, né? E aí quando você vê essa tranquilidade, esse descanso, né? Quer dizer que alguma coisa tem sido feita, né? E é um trabalho que é feito há muitas décadas, né? E é um trabalho feito muitas das vezes no subterrâneo, à margem, fora do campo, né? E que constitui a possibilidade que estejamos aqui hoje tratando
dessa possibilidade desses transbordamentos, né? Acho que eu vou deixar para falar do Praia do Futuro ao longo do debate, para eu também não me delongar mais, e queria ouvir vocês. Obrigado. Acho muito bonito ouvir isso, ouvir as duas falas, né? Também ouvi vocês trazendo uma dimensão de cura, né, que esse cinema traz. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Eu só queria aproveitar e lembrar uma coisa que eu esqueci de falar no final da fala da Adri, é que o Quebra-Mar está na mostra no programa do recorte proposto pela Carol Almeida, né, As Cidades e as Brechas Ocupadas. Então, quem estiver assistindo esse debate pode depois ir lá conferir o Quebra-Mar também. Bom, a fala de vocês dois traz uma dimensão de cura, que eu também trago isso no texto, né, de como essas imagens nos curam, né? Acho que tem a ver com isso mesmo, de um lado, a gente romper o medo, já que ele nos imobiliza. A ideia de imagens que vão produzir o imaginar a felicidade, até por isso eu acredito que esses filmes vão produzir imagens que falam aos nossos corpos para nos preencher de prazer, e de trauma a vida já preenche bastante, né? E até também para que possamos nos abrir para outros prazeres que a vida pode nos trazer, né? Não chega a ser uma blindagem, mas digamos que é um respiro e que é um reforço, é uma arma extra para sobreviver, né? E aí, né, Vinícius vem e resgata um ponto que eu acho crucial, que é uma sensação parecida que eu tive quando eu fui ao cinema ver Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é exatamente isso. Cadê um filme desse na minha adolescência? Mas teve filme estrangeiro, né? Dentro do cinema brasileiro, dentro da novela, não tinha, né? Cadê o Beijo de América, né? Ou quando eu era adolescente, cadê o, o casal de namorados adolescentes e a próxima vítima, que só era mencionado, o casal de lésbicas que explode logo no começo de Torre de Babel, né? Então, tipo, quantas vezes nós somos vedados, temos tantos impedimentos nas nossas histórias, ou as histórias que a gente gostaria de ver, né, que podem nortear nossas vidas, né, elas são barradas, né, a gente não pode tê-las, aí a gente vai buscando desvios para ocupar, né. E aí a Adri fala uma coisa que eu acho muito forte também, né, que é essa ideia dessa construção coletiva, dessa conexão que a gente vê dentro do cinema lésbico, que traduz exatamente uma relação de conexão que mulheres lésbicas estão construindo para ocupar os espaços, né, e para estarem juntas, né, e que também casa com isso que o Vinícius falou, de formas de estar junto, né, e aí trazendo para o programa, pensando também que acho que é isso, inclusive, que torna todos os filmes com uma dimensão muito política muito forte, que é justamente isso, né? De um lado, essa empreitada de construir esse outro imaginário, a gente o ajudar a disseminá-lo, mas também ajudar a gente a pensar formas de estar juntos, né? E aí vem uma coisa que é curiosa, porque quando eu levanto, né, essa dimensão sensória que fala a princípio individualmente, né, a cada corpo, que ela também tem uma dimensão coletiva que atravessa, que é justamente quando a gente começa a trocar conversas, a trocar ideias com outras pessoas que também viram e foram tocadas por esses filmes. Aí eu acho que ser tocado é, não é só uma figura. Aliás, é uma figura de linguagem maravilhosa, porque ela é realmente tátil. É a gente ser tocado mesmo, no sentido de a gente ser movido e querer tocar, e tocar o outro também, porque a gente conversa e fala sobre, né, as cenas que mexeram com a gente, que nos moveram nos filmes, né? E outros produtos audiovisuais, podem ser memes, podem ser vídeos de TikTok, né? Leona Vingativa no YouTube, quantos aprendizados que a gente tem de possibilidades de viver, né? Eu penso muito, gente, para mim uma das imagens mais fortes da década continua sendo o plano sequência vertical de Todas as Crianças Finíssimas, né? Que é um vídeo vertical feito por travestis com uma coreografia elaboradíssima e ao mesmo tempo super espontânea, ou seja, o conhecimento de corpo que elas têm e que elas vão fazer naquela performance. Gente, elas estão lá na rodovia movimentada, com todas as fragilidades, esperando serem atendidas pelos clientes, né? E de repente, né, naquele lugar onde elas também vão sofrer várias formas de violência, elas estão lá pulsando, mostrando a vida desses corpos e a vida desse encontro, essa ideia do encontro, já que
realmente a rua nos faz tanta falta quando a gente está, né, vem tentando ocupá-la de outras formas, né? Acho que esse é um caminho muito forte, assim, né? E aí é pensar isso, como os filmes também, a partir de uma conexão que a princípio é individual, ela, na verdade, por ser partilhada, ela se torna coletiva e ela nos move em conjunto, né? Acho que isso que nos traz. Outra coisa também que me chama a atenção, né? E aí voltando ao beijo que não houve em América, ao casal que não pôde existir em Torre de Babel, né? Eu também pensar como algumas coisas podem ser também usadas como armas de efeito reverso, né? Por outro lado, eu lembro de Amor à Vida, que protelou ao máximo o beijo entre o namoradinho do Brasil, Félix, e seu carneirinho, né? Até virar aquele. Mas, independente de ser aquele selinho besta, eu sempre lembro do quanto era perturbador e deve ter sido para vários pais e mães de família tradicional, onde viado e sapatão não entra na minha casa para vestir muito menos, ter que assistir longas conversas do casal de namorados a um palmo de distância, em plano fechado, né? Que em 30 segundos de qualquer casal heterossexual aqui viraria um beijo, e ver aquilo ficar na iminência, vai acontecer, não vai? Depois de 10 minutos de plano, ufa, não foi dessa vez. Mas ao mesmo tempo pensando a filhinha do lado, né, exultantes, porque pela primeira vez estavam vendo a iminência daquelas imagens. Então essa potência também é muito forte, ela vem de onde a gente menos espera, a mesma telenovela que nos rodou durante, e nos poda ainda até hoje, né? Porque em plena pandemia escolheram reprisar uma novela das 8 da Bicha Caricata, né? Da, da, sempre como alívio cômico, né? E a gente percebe que, ao mesmo tempo que parece anos-luz de distância, foi feito um dia desses, né? Então, assim, as imagens que o cinema, que outros seriados, que outros programas de TV têm nos trazido, né? E que a internet tem nos trazido de outros modos de existir, que parecem colocar aquilo a anos-luz, nos lembram também que aquilo foi anteontem, aquilo ainda é um pensamento hegemônico, né? Que muita coisa ainda precisa ser colocada. Eu queria trazer para vocês, até para o debate, também a gente pensar isso, essa articulação entre individual e coletivo, né? Ouvir de vocês, ouvir como isso se move dentro de filmes, de outras ações também, de modo de vida mesmo. Eu fiquei pensando muito, assim, a fala do Vini foi muito bonita e me tocou muito e me fez pensar em muitas coisas. Eu só queria fazer um parêntese antes de comentar também, porque ele estava comentando sobre as telenovelas, que ontem foi ao ar o capítulo de Amor de Mãe, onde as lésbicas bandidas tomam o lugar, né, do miliciano, PM, assassino, cozinham, né, uma comida, né, eu acho que foi um picadinho que a Penha fez, envenenado, e fez ele comer aquele picadinho bem gostoso, e no final das contas ele morreu no colo delas, elas falando, fica calmo, fica tranquilo, respira, você vai morrer, pensa em todas as maldades que você fez. E ao final disso elas comemoram esse assassinato tomando um champanhe e se beijando. Eu acho que foi um selinho michuruca, mas eu acho que Manuela Dias fez um bom serviço nessa cena. Mas voltando também ao que a gente está debatendo sobre intimidade e coletividade, e a fala do Vini me fez pensar sobre muitas coisas e conectar muitas dimensões, né, de vida e de reflexão também, quando ele fala sobre essa negação da espiritualidade, né, aos nossos corpos. E eu fico pensando muito que nesse período de negação da coletividade, né, de privação da coletividade, como que essa tecnologia que esses filmes também trazem, né, para a tela e trazem sensoriamente para a gente, o banho de folha, a oração, né, do Minha Vida é Outra, Minha História é Outra, perdão, o momento em que uma das personagens de Quebra-Mar fala, foi na roça que eu me encontrei, né, que roça que é um termo, para quem não sabe, de terreiro, de candomblé, né, que se usa para se referir a terreiro de candomblé. E como que essas personagens elas estão se valendo de diversas tecnologias, né, para lidar com essas dificuldades, né, e com essas experiências traumáticas, para fazer das suas vidas vivíveis, respiráveis e
e é isso, né? Como possibilitar que esse cotidiano seja um cotidiano sem tantos entraves, né? E eu fico pensando que a coletividade foi uma tecnologia que a gente aprendeu nos últimos 5 anos como uma tecnologia super eficaz, mas como que essa coletividade, que é atravessada por uma prática de militância e tal, ela se torna limitadora se a gente não tiver espiritualmente cuidado também. Se a gente não encontrar meios, porque a gente vai estar com muitas dores, né, para partilhar também. E as dores, elas se revertem em violências entre nós também, né? Então, como que a gente precisa desse cuidado e como que esse momento também da privação dessa coletividade pode nos ensinar, né? Pegando esses filmes também para pensar. Eu acho que o Banho de Folhas em Minha História Outra é muito marcante, a meditação, essas diversas tecnologias que vão para além da conversa e da falação, como que elas são importantes, né, para manter os nossos corpos de pé, né? Os nossos corpos caminhando e prontos, né, para a vida, né, para os diversos para as diversas impedições, né, que a nossa vida oferece, porque não é só as impedições, como esse momento nos comprova, não só são da dimensão da nossa experiência, da nossa sexualidade, são diversos tipos de dificuldades, né, mesmo, e de lutos, né, que a gente atravessa, né, que não dizem só respeito a essa experiência específica, porque nós somos subjetividades complexas que vivem um mundo de forma complexa também. Então, essa é uma reflexão que me ficou muito na cabeça através da fala do Vini e como que a fala dele atravessou também as reflexões que eu tenho feito, né, em relação a todas essas a questão do trauma, a questão da cura e como que quais são as tecnologias que a gente precisa acionar, né, a partir dessas nossas partilhas sensoriais e audiovisuais. Bacana, Adri, escutar você falando sobre essa questão, né, do descanso, né, e o peso que o ativismo traz para as nossas vidas, né. Eu estava pensando mais cedo, assim, organizando essas reflexões, né, o quanto o peso de ter uma identidade que é politizável, né, causa estresse, né, como se a gente tivesse sempre que estar em alerta, em vigília, né, inevitavelmente, apesar de não ver, mas tangenciar, né, eu acho que entra na questão do Big Brother, né, que é como nós somos convocados, né, a falar de uma certa moralidade, né, um padrão, né, digamos assim, uma existência que precisa ser coerente, né, por isso que eu também achei o máximo ontem, vibrei vendo as lésbicas, né, milicianas tomando bairro e tomando champanhe, né, porque foi um texto diretamente dito, né, não precisou dali a gente usar as nossas ferramentas arqueológicas e geológicas, né, apesar que há sempre essa estilização, né? Porque eu fico pensando, uma das cenas que eu mais gosto de Torre de Babel, tá até no YouTube, se vocês procurarem, né? É quando a Leila e a Rafaela são explodidas, antes, assim, segundos antes, né? A Rafaela, que é a Cristiane Torrone, olha para a câmera e fala: é tudo culpa desse maldito preconceito, né? Então essa cena é muito bonita porque é um recado que o diretor dá. Né? Tentei fazer, né? Não consegui, precisei explodir as lésbicas, né? Mas elas falam com o espectador, né? E são essas convocações, né, que trazem os nossos corpos, né, a impossibilidade, né, de desvencilhar as nossas identidades políticas, porque nós não podemos baixar a guarda, né, usando uma metáfora militarizada também, mas enfim, né? Mas a gente tem que ficar, nós devemos ficar atentos, né? Mas isso não impede que a gente descanse, né? Isso não impede que a gente encontre oásis
né? Então, esses oásis de imagens, né? Essas imagens, como ele coloca, corporificadas, né? As imagens do descanso, né? E aí, pegando um filme do programa, que é um filme que a primeira vez aliás, confessando também, a primeira vez que eu vi Praia do Futuro não gostei, a primeira vez que eu vi Corpo Elétrico não gostei. Aí, eu gostei muito de Corpo Elétrico a partir de uma leitura que a Mari fez. Aí eu tô perdido no tempo, mas eu acho que foi 2019, na disciplina que ela ministrou com o Denilson, lá na Cinemateca do MAN. Que era justamente assim essa ideia também, né? Porque o Elias, que é uma bicha assim, digamos assim, até naquele ponto que ele coloca no texto, né? Já ali meio padrãozinho, já entediado, né? E que está ali, né? Ele não fala exatamente do filme, né? Mas eu coloco o personagem nesse lugar, né? Aí, e depois eu fui entender, falei, cara, é isso, o filme não é sobre ele, né? O filme, ele na verdade vai se perdendo no filme, né? Porque o que ganha densidade, o que ganha corpo é aquela política de amizade, né? São aquelas pessoas que estão ali absolutamente exauridas pelo trabalho, né? Mas que não vão abrir mão, né? De sair daquelas fábricas claustrofóbicas, né, com trabalho precarizado, não vão abrir mão de sair juntas para tomar uma cerveja, né, e acordar de ressaca no outro dia, né, e no final de semana ter esse momento de confraternização, que é justamente esse descanso, né, e no caso, assim, da relação, né, que é criada ali, né, aquela bicha, o gay, na verdade, né, o gay entediado vai sendo colocado de lado, fala assim, olha só, né, olha só, nossa vida é essa ferveção, né, a gente sai lá da fábrica, traz os retalhos, né, produz nossas roupas, né, cria esse espaço aqui de intimidade, de convivência, de compartilhar a felicidade que está nessa distração, né? Nesses pequenos momentos, né? E passar o ano novo juntas, né? No litoral do estado de São Paulo, né? Márcia Pantera, que toma assim o filme radicalmente também, né? Então é um filme que eu acho que fala muito dessa questão, né? Do descanso apesar de tudo, né? Apesar do que significa ter esse corpo na cidade de São Paulo, né? O corpo periférico, o corpo migrante, o corpo não branco, né? Racializado, numa sociedade racista, né? Com a métrica da branquitude, né? Acho que também uma outra questão que interpela muito esses corpos que aparecem nos filmes, né? A abordagem policial, né? O quanto só ocupar o espaço já é o motivo, né? Da vigilância, da revista, da normatização, né? E eu fico pensando isso também a partir de uma própria vivência, né, de vários momentos que eu escutei algum tipo de agressão homofóbica, eu estava simplesmente parado. Eu estava ali, né, que é o que o Erli coloca no texto, né, a partir da Sara, né, que o quanto estar no mundo já é inegociável, né, mesmo que a gente queira só existir, mas as pessoas vão lembrar, né, ei sapatão, ei travesti, né, ei bicha, né? E a gente esquece disso muitas das vezes, né? Porque a gente não passa a maior parte do tempo falando, nossa, eu sou uma sapatão, nossa, eu sou um sapatão, eu sou uma bicha, eu sou uma bicha. Não, a gente eu sou o Vinícius, né? Eu sou filho, sou professor, enfim, né? Tenho tantas coisas, né? E aí eu fico pensando numa questão muito bonita que eu sempre gosto de lembrar, esse texto da Gay Rubin, né? Pensando o sexo, que ela fala, gente, por que isso, né? Por que a sexualidade é essa coisa assim tão persecutória, tão definidora, tão causadora de pânicos morais, né? E ela fala justamente, né, a partir de uma perspectiva histórica, que assim, nos momentos de maior crise e instabilidade política, né, é preciso colocar adiante um inimigo, né? E esse inimigo são qualquer corpo, né? Qualquer mobilização coletiva que
não corrobore mais com esse regime cis-heteropatriarcal da branquitude colonial, né? Então, essas imagens, elas nos encorajam, né? Elas permitem a nossa continuidade e elas permitem, né? Ou incitam, ou colaboram, ou nos levam ao descanso, né? Fazendo a linha agora deleuziana um pouco de possível, senão a gente sufoca, né? Então, o cinema vem sempre nesse sentido para mim. Eu queria trazer uma outra colocação também, para a gente pensar aqui. É também como esses filmes, eles também meio que renegociam alguns contratos espectatoriais históricos, assim, né? Quando eles dialogam com outros gêneros cinematográficos ou com outros modos de fazer, de produção de imagem, os regimes de produção de imagem, né? Como, por exemplo, a gente pensa como o Boas Maneiras se apropria de vários gêneros audiovisuais, né, musical, o horror, o melodrama, a comédia, mas sem se prender a nenhum deles, ou o diálogo que o Cariani sempre traça com a dimensão do melodrama e que no Pai do Futuro ele coloca de outras formas, né? Pensando também dentro daqueles cinemas do real e dessa coisa meio de cinema meio crônica, meio registro, como o Meu Nome em Bagdá traz isso, né? Só que eles vão trazendo outros aspectos também, né? Tipo, o Meu Nome em Bagdá tem um registro paralelo da câmera que a Bagdá utiliza para filmar e que mostra a relação dela com os espaços, né? E que a gente vai vendo também uma certa transformação à medida que vai se avançando, né, na trama, nesse conhecimento dela, nessa construção também de uma família, né, o próprio núcleo familiar dela, né, uma família toda de mulheres e o núcleo de agregados e agregadas, tem bicha, tem sapatão e mais várias outras mulheres em lugares em que a gente não espera, né, dentro de uma cinematografia tradicional, né, pensar também, né, como tem muito dos usos coreográficos, né, no corpo elétrico, não só das pessoas dançando, mas da forma de se mover, até aquele grande plano que conecta todos os corpos cansados, mas estão querendo se ver, que é o plano que todo mundo anda na rua, né, aquele longo plano sequência, né, são corpos cansados, mas estão se preparando para servir depois, para ter ressaca do outro dia, né? São as dancinhas dos enamorados, né, no Pé do Futuro, aquela grande catarse final de peixe em cima do chupa-xoxota, e que todas as vezes, todas as sessões que eu estive vendo esse filme né, no mundo pré-pandemia, era uma catarse mesmo na plateia, né, e é interessante como ele enche corpos não só de mulheres lésbicas, né, mas de pessoas trans, de homens gays, de pessoas héteras, de todos os tipos, né, são corpos exuberantes ali, né, então tipo, são outros contratos que os filmes vão trazendo, né, e que vão transbordando mesmo, né, esse transbordamento que me interessa. Então eu queria talvez a gente falar um pouco disso, até também para puxar aqui, já que o Vinícius antecipou, queria deixar para falar do Praia do Futuro no debate, né? Também um gancho, né? Também trazer para a Adri colocar outras questões, especialmente como esses filmes, né? Mesmo quando não são feitos por pessoas LGBTs, mas eles se endereçam para a gente, então eles têm que dialogar com isso, né? Trazendo aqui para a gente colocar na roda. Não, eu fiquei pensando muito, através desse programa que você elegeu também, como que esses filmes, pensando a linguagem, aí tanto As Boas Maneiras como os curtas, eu estava pensando nisso só sobre os curtas, mas depois, pensando nos longas também, eu comecei a entender que talvez isso fosse interessante de se pensar, né? Como que a linguagem, a forma como a linguagem é elaborada, né, nesses filmes, ela pode dialogar muito com o que Deleuze e Guattari pensam como literatura menor. E eu acho que quando esses filmes, esses longas, e os filmes mais grandiosos, né, com grandes intenções, né, como As Boas Maneiras, que é um filme grandioso mesmo, é um filme muito grande, dialogam, né, com essa linguagem, eles se valem também, né, dessa intencionalidade, né, como que essa linguagem é uma linguagem, é um cinema menor, né, pensando aí toda a reflexão sobre o cinema menor, no sentido de
é preciso acionar uma linguagem de pessoas minoritárias, né? Uma linguagem que dialogue com esses corpos e uma linguagem visual, uma linguagem verbal que esteja em conexão, né? Em produção de escuta e de interlocução, né? De enunciação, a enunciação em seu pleno funcionamento, né? Necessariamente precisa acionar, né, essa estratégia, né? Precisa acionar isso. Não sei, foi uma reflexão que eu fiquei fazendo, né? Pensando sobre esse nosso debate. Eu acho que é isso, assim, que eu tenho para colocar, mais ou menos, sobre a sua provocação. Pegando um gancho também na fala da Adriana, né, na colocação do Erli, acho que tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça num poema do Carlos Drummond, né, que é preciso esquecer o Brasil, né, que cada vez mais se fortalece assim, em termos de narrativas hegemônicas, né, que as imagens que circulam, né, nos noticiários, sobretudo quando relacionadas ao poder, né, então esse retorno do homem branco, né, heterossexual, comandando, né, mandando, enfim, mas ao mesmo tempo como o cinema se coloca radicalmente, né, pelo menos os cinemas de contorno, né, de outras formas de narrar, de contar histórias, né, vão fazer essa revisão historiográfica que vem sendo negada e reiterada, né, seja a partir de estratégias como o próprio Boas Maneiras, né, ou o Todos os Mortos, também, do Marcos Dutra, e do Caetano Gotardo, né, que vai fazer ali um manejo, né, de como a virada do 19 para o 20 no Brasil, né, coloca a todo vapor essa ideia, né, de um branqueamento, né, e como que essa relação de subserviência, né, de exploração afetivo, sexual, econômica, né, da população negra, ou fazendo um diálogo com as artes visuais a partir do trabalho da Rosana Paulino, né, essa sutura, essa costura mal feita, né, então vamos criar imensas queloides, né, imensos territórios juntados à força, né, e o cinema vem justamente desmontar esse Brasil que se quer branco, que se quer cis heteropatriarcal, né, e vai colocar uma possibilidade, né, de compreender, né, de amplificar essas vozes, as possibilidades historiográficas, né, e isso inevitavelmente caminha junto com as articulações políticas, com a sociedade civil, né, com o coletivo, né, com as propostas, com as lutas advindas do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+. Né? Então, é interessante como que é um caminho de vias que se cruzam o tempo todo, né? Que se interseccionam. Né? O cinema como pensamento e como vida, né? Cinema como forma de vida, de como estar no mundo, né? De como estar juntos nesse mundo. E dessa lógica, né, do pensamento como vida e do cinema como vida, né, pensamento e vida, mas também de um desejo de uma vida lazer, né, num mundo que não vai nos dar muita coisa, né, e na verdade a gente já habita as ruínas dele há muito tempo, né, então também é uma lição que o cinema negro já traz para a gente, vários pensadores contemporâneos negros, já pessimistas traz para a gente, é isso, olha, o fim do mundo já aconteceu, na verdade, né, a gente está habitando as ruínas disso. E daí, então, talvez é esperar que essa coisa toda se queime, se gaste, né, se desintegre para começar algo novo. Ou talvez esse algo novo já tenha. Né? Mas a questão mesmo é para onde
A questão aliás, não é o para onde vamos, que o para onde vamos também a gente está acostumado a coisa da deriva, né? E também de entender que há prazeres e há várias coisas em viver a deriva também, né? De se deixar experimentar, de se deixar. Até porque estar junto é estar à deriva. Você não tem como controlar os outros, né? Isso é o mais interessante. Você se abre para que os outros que estão junto com você também te ajudam a conduzir essa balsa, né? Na qual a gente atravessa um mundo que desde sempre é turbulento. Então, acho que daí também vem essa coisa do entortar caminhos, né? E aí, entortar os outros gêneros cinematográficos instituídos, entortar as relações de espectatorialidade, entortar. Que acho que torcendo a gente acaba apontando para outros lados, né? E levando o olhar e o corpo para isso. Acho que uma metáfora também que eu vejo muito forte, eu penso em outro filme que não está nesse programa, mas está na mostra, que é o Negrume, do Diego Paulino, né? Que o próprio espelho quebrado, trincado no início, né? E, aliás, como também muitas de imagens que já estão no nosso imaginário vão se desmontando, né? Pelo cinema LGBTQIA negro, né? Ah, assim como Minha História é Outra, vai lá, o banho de ervas, né, de folhas na banheira, da forma como ele é filmado, tá praticamente dizendo, aqui não tem Ofélia de Shakespeare, não, aqui é outra coisa, aqui é vida, né? E aí ela tem a pausa, até porque, né, filmar uma mulher de topo, filmar um corpo negro de topo no cinema de olho fechado, né, continuar reensinando o trauma, né, da imagem do caixão, do cadáver, né? E ali não, é um olho que inclusive se abre muito bem ao final. Aliás, a Minha História é Outra, é bem farto, né, em reinventar essas imagens de trauma para propor vida, né? E o espelho trincado do Periférico, né, que é por esse espelho que você vê também outros anos, não é 7 anos de azar, muito pelo contrário, tipo assim, já são 500 anos de trauma antes e mais ainda, né, para os corpos negros, né, pensando que a modernidade é uma experiência de descentramento, de escravização, é totalmente oposto da modernidade da branquitude, a modernidade para os indivíduos negros, né, no mundo ocidental, e mais ainda para a bicha preta, gorda, né? E que por um espelho desse, inclusive, ela se olha de outros ângulos, ela também entende que o corpo dela, o corpo dela, na verdade, é ela, né? Nós somos corpos, né? É também amável e amado, porque é onde está toda a potência do que ela pode fazer, né? De existir, né? E o filme vai jogando com isso, né? Como encarar esses traumas e propondo outras coisas, e ao mesmo tempo tá lá, né, tá Eric lá, o vestido que foi feito sob medida para o seu corpo, que vai usar para poder ir em 3 baladas diferentes, né? Ocupar a rua na balada também. Isso acho isso muito forte, assim, né? Muito é um caminho que eu acho que aponta muita coisa, assim. Bom, mas o Vinícius ainda não falou tanto do Praia do Futuro, eu vou insistir nisso até porque eu quero ouvir um pouco a leitura dele também do Praia. Anunciou, tem que falar, né? Ah, sim, sim. Não, Praia do Futuro, né? É esse filme assim que começa antes da recepção, né? Ou durante a recepção, que é aquele momento marcante, né? Quando carimbaram ingressos, né? Dizendo avisado, né? Avisado que o Wagner Moura é passivo, né? Então, acho isso muito interessante, né? Como que as pessoas se sentem ofendidas, né? Quando ele fala da telenovela, né? Do alívio cis-heteropatriarcal, ufa, não foi dessa vez, né? Carinho oferta aquilo tudo de uma vez, né? Sem rodeios, logo no começo do filme. E aí é exatamente isso, né? O Praia do Futuro, aí eu vou ler então um trechinho aqui, né? Que ele fala... quando na madrugada, né, os corpos do Donato, né, e o Conrad se encontram, fazem sexo dentro do carro. O salva-vidas cearense, né, de Praia do Futuro, se coloca de costas para um mecânico de motos alemão. A câmera se demora na respiração, na textura da pele, nas tatuagens dos estrangeiros, enfim, no sexo, né. No plano seguinte, o Donato conduz uma pequena lanterna pelas tatuagens de Conrad,
pergunta, para que tanta tatuagem, né? Fez alguma para o seu amigo, né? Então ele já imagina ali que talvez fosse um parceiro, né? Afetivo, namorado, enfim. O alemão, que acaba de sair do hospital após sobreviver a um afogamento, comenta sobre Reiko, seu amigo desaparecido. Eles sairiam de Fortaleza até o sul do Brasil, depois seguiriam para a Patagônia. Então, ele voltaria para Berlim para reencontrar a esposa, seu filho e ter outro filho, né? Então, todo um projeto aí de futuridade. E aí, quando eu falei assim que eu não gostei, né? Porque inicialmente achei que um filme que ia muito para uma performance de masculinidade hegemônica, né? E aí a própria abertura, né, que é o Conrad e o Reiko andando de moto pelas dunas do Ceará, aquele sexo direto, né, o duro, digamos assim, os embates corporais, as brigas, né, tudo isso trouxe para mim essa ideia, mas esses corpos, né, masculinos, viris, enfim, né, isso tem alguma coisa, né, de subversivo, enfim, né, que inaugura em termos de narrativa também, de produção de imagens, né. Mas a masculinidade do Donato, ela é movediça, né, como as próprias dunas do Ceará. É ele que inicialmente dá o cu para o Conrad, né, e permitir que um falo adentre esse órgão tão caluniado, espúrio, vilipendiado, significa uma grave penalidade dentro das estruturas do patriarcado, né. Isso também fica bem interessante na voz de Ramayana, né, no Latifúndio, o filme da Érica, né, quando ela lê trechos do terror anal, né? Então, quando o Ayrton, que é o irmão pequeno, né, o jesuíta Barbosa, né, do Donato, cresce, vai à procura dele na Alemanha, ele fala para ele, né, então você é um viado egoísta que gosta de dar o cu escondido na porra desse Polo Norte, né? Então essa frase é muito interessante, tem a ver com essa ideia de um desejo que precisa fugir, né, estar longe, né, como uma forma de escapar, né, dessa impossibilidade, né? Essa percepção do Ayrton pode ser uma das muitas razões que levaram Donato a deixar o emprego de bombeiro no estado do Ceará, sua mãe, irmãs, o irmão menor, que o via como um super-herói. Mas existem outras redes que o conduzem, né, ao cotidiano de Conrad em Berlim. O desejo de movimento, invisibilidade, de abertura ao desconhecido, que acho que é uma marca do cinema do Karim. De encontrar a praia sem água, tão sonhada pelo Ayrton, né, o irmão do Donato. A mágoa do Ayrton com Donato se concentra no abandono familiar. Não foi apenas um distanciamento geográfico, mas um corte radical dos laços de convivência. Quando decidiu permanecer em Berlim, ao lado de Conrad, o cearense se manteve distante de qualquer contato com a família em sua cidade de origem. O irmão caçula enfatiza a continuidade da vida, apesar do Donato ter lhe virado as costas. E quando o salva-vida pergunta sobre a mãe, ele contabiliza: morreu tem 1 ano, 5 meses e 3 dias. De uma maneira recorrente, a sociedade heterocentrada entende o desvio da norma heterossexual ou dos marcos de uma sexualidade considerada saudável como um rompimento nos projetos de futuro. É o caso de Paty, no Viagem Porque Preciso, por ela exercer a prostituição, e do Donato, por partir sem o desejo de voltar. É nesse sentido que a vida lazer engendra a discussão de futuridade e temporalidade. Ela rompe com a teleologia heteronormativa, né? Essa é uma discussão que o Carlos Eduardo Henning traz, né, a partir do envelhecimento de pessoas LGBTs. A personagem de Donato flutua entre uma negação dos laços familiares como uma possibilidade de futuro, passando um longo tempo sem manter qualquer contato com a família, e uma crença na utopia. Ao final, quando escreve uma carta ao passado para tentar curar feridas e abre uma possibilidade de futuro ao lado do irmão, né? Que aí a gente pode pensar junto com a Sedgwick, né? Com os trabalhos também do Fábio Ramalho, essa possibilidade de uma leitura reparativa, né? De entender e assumir, né, o trauma, mas o que fazer com ele, né? Ou como a própria Bell Hooks coloca num texto também, como nos movimentar além da dor, né? Se a gente pega também o argumento do Edelman sobre uma ética dissidente de sujeitos queer que recusam o futuro reprodutivo, pode ser interpretado como oposição, né, no Praia do Futuro, né, que é o casamento monogâmico, a reprodução, né,
o gesto do Donato é exatamente isso, ele corta esses laços consanguíneos, né? Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente imagina que ele vai constituir um modelo de parentalidade gay, né, com o Conrad, ele também não faz isso, né, porque ele rompe o relacionamento. E a gente nem sabe como se deu o término entre os dois, né? E o mais estranho é que acontece justamente após a gente ver uma série de imagens, né, de uma vida cotidiana aparentemente cúmplice, né? Quando o Donato acompanha o Conrad e a esposa de Reiko no jogo de basquete da escola, o cearense parece estar sufocado, né? Enquanto a plateia vibra na quadra do esporte, o Donato se retira do jogo e parece não se sentir integrado. Ao mesmo tempo, ele parece gostar das atividades domésticas corriqueiras, de ir ao mercadinho, comprar mantimentos, cigarros, cerveja, do trabalho como mergulhador em um aquário. Há um sentimento de leve pertencimento durante essas deambulações. Contudo, ele parece estar partido ao meio, né? E eu acho que aí o Donato tem um devir Sueli, né, do céu de Sueli, ele vai sem olhar para trás. E quando se vê dividido entre reencontrar o Donato que deixou ou se metamorfosear em outro, segue a viagem. Não significa falta de amor para com seus familiares, mas é essa bússola insistente dentro dele que o leva para longe, para o futuro incerto, sem medo do desconhecido. Um gesto similar ao de Sueli, quando ela se aproxima do guichê da rodoviária e procura se informar sobre os preços das passagens de lugares mais distantes de Iguatu. Donato, ao contrário de Sueli, não planeja a partida, ela se dá ao acaso. O Conrad, o mediador desse salto para o futuro. Contudo, poderia ser outro estrangeiro, poderia ser outra cidade ou outro país, né? E aí, só para finalizar, evocando Como Viver Juntos, do Barthes, né? Ele evoca a palavra assédia, ele o faz vinculando ao luto, à tristeza e ao torpor. Viver com alguém em comunidade exige mais que habilidades emocionais e respeito à diferença. É preciso conviver com múltiplas temporalidades, com rupturas diferentes, com desejos diferentes, impasses e descontinuidades. Abandonar ou ser abandonado é doloroso, pois sou objeto de sujeito do abandono, daí a sensação de bloqueio, de armadilha, de impasse, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa sensação de uma existência em dissidência sexual de gênero, né? Nós estamos sempre tendo que romper, né? Nós temos sempre que elaborar lutos, né? E reelaborar muitas das vezes esse luto sem essas ferramentas afetivas, né? Sem esse vocabulário, né? Vamos falar de coisas que não existem, né? Vamos falar de coisas que não existem, porque eu não escuto na TV, eu não vejo no cinema, né? Eu não converso com os meus colegas da escola, do trabalho, enfim, né? Então, a gente está sempre como o Donato, né? Partido no meio, né? Ou como a Bell Hooks coloca também essa ideia do pertencimento, né? É sempre um rompimento e não tem muitas vezes o local de retorno, né? Voltar para onde? Porque aquele lugar de onde a gente partiu já não é o mesmo, né? Então gera essa sensação de uma eterna impostura. Muito bonita essa leitura, né? E eu acho que essa questão também do voltar para onde, ela atravessa também boa parte dessa cinematografia, porque ela é pertinente à experiência, né, de pessoas LGBTs, né? E até por isso vem, isso também está muito forte dentro da noção de cinema menor, de literatura menor, né, que a Adriana traz, né, que eu já automaticamente já penso como cinema menor mesmo, né? Menor no sentido de torção mesmo, mas com uma força, uma potência dinamitadora muito grande. A gente está chegando ao final da nossa fala. Eu queria, né, colocar, caso vocês queiram colocar mais alguma coisa, algo que move vocês, né, que moveu no estudo. Agradecer muito por essas falas belíssimas, né, sempre aprendendo muito, sempre trocando muito, né, e deixar então vocês fazerem palavras finais, né, Adri, Vinícius, à vontade aí. Não, só queria agradecer mesmo o convite. É, é sempre muito bom, né, estabelecer essas trocas. E, enfim, acho que os filmes. Eu tô ansiosa, né, para assistir os filmes da mostra agora, os que eu ainda não vi. E é isso, assim, queria agradecer a todo mundo, agradecer a Vini pela interlocução, a Erli também, pela troca e pela escuta. Eu acho que a gente sabe que o que a gente estabelece também nesses debates é sobre o que a gente está falando, né, também. É um agradecimento só para
para finalizar mesmo. Bom, eu também gostaria de agradecer a possibilidade do diálogo com a Adriana, com a Erli, agradecer o convite do festival, né, o Eduardo, o Ivan, enfim, todo o apoio que a gente teve para essa conversa aqui. Enfim, assistam os filmes, quem não viu, quem já viu, assistam novamente, porque é sempre uma nova descoberta, é sempre um novo lugar, é sempre um novo encontro. Né? Leiam um texto do Erli, que está belíssimo. Né? Leiam também o dossiê da Socine, né, da Rebeca, recém-publicado. Conversem com a gente. Vamos trocar mais ideias, conversas, sentimentos, falar de sentimentos, falar das nossas possibilidades de viver uma vida de sonho, né? Como é a convocação da luz, né, em Periférico, né, por mais que haja um cansaço, né, que nos impele a repousar o corpo sem para uma recomposição da força, né, que nos impede de sonhar, mas a gente precisa de sonhar, como diz a luz, né? Então acho que esses filmes tão bem selecionados em um diálogo movido pelas questões que a gente colocou aqui, programados, né, pelo Erli, eles vão falar de sonhos, né, eles vão falar da possibilidade de ir além do que se espera dos nossos corpos, né, ir além das narrativas que são marcadas nos nossos corpos, né, ir além do trauma, da dor e do desaparecimento. São questões reais, mas que nós somos e estamos para além disso. Okay? Obrigado. Gente, eu só tenho que agradecer a essas trocas com vocês dois. Muito obrigado por tudo, Vinícius, Adriana. Agradecer ao Eduardo e ao Ivan pela oportunidade de estar aqui, de falar aqui, de colocar, né, de poder partilhar esse olhar, de poder, né, tanto na escolha dos filmes quanto nesse diálogo, né, lembrar as pessoas também, olha, joguem os nominhos de Adriana, Vinícius no Google, que são textos maravilhosos, né, e agradecer também por vocês terem trazido tantas pessoas legais para estar junto com a gente, né, autoras e autores que vocês citaram, nomes canônicos, nomes próximos que ajudam a construir o nosso cânone pessoal e que dialogam com a gente, né, que nos fortalecem nisso, realizadores e realizadoras, filmes que vão discutir junto, né? Porque também tem essa coisa, né? O estar junto, né? Com os seus sabores e sabores, mas é uma coisa da gente imaginar e de, né, seguir em frente e adiante, né? Nada tem volta mesmo, então que o que vem à frente seja, né, instigante, seja fascinante, seja incrível. Por isso, muito obrigado. Espero também estar muito junto com vocês em vários outros momentos. É isso, gente. E obrigado também a quem assistiu ao nosso debate até esse momento, né? Amém.